Essa foi sua refeição do dia. Esse garoto passou a vida inteira preso em uma base subterrânea e nem tem nome. A rotina era sempre a mesma. Escrevendo toda manhã, caminhando pelo bunker até a aula, aprendendo a sobreviver em um apocalipse e depois indo para o treinamento físico com muito peso. O único desejo dele era sair de lá e encontrar a mãe. Isso deixa o garoto furioso, pois o homem que o trata como prisioneiro é seu próprio pai, o que construiu essa base gigante para mantê-los seguros de um apocalipse que jurou que viria. Até que um dia o garoto encontrou um livro escondido que mostrava o mundo lá fora. O pai descobriu, deu um soco na cara dele e levou o livro embora para não dar falsas esperanças. Por um momento, o garoto achou que o pai tinha mudado e sentia pena dele, mas o velho agarrou sua mão e o lançou com tanta força que ele voou pelo quarto. Vamos lá, assine! Regra número 1. Nunca confia em ninguém. Deitado no chão e derrotado, o garoto viu sua chance de se vingar. Ele pegou um pedaço de vidro e atacou o pai. Enquanto se aproximava, começou a se perguntar por que o pai não reagia, já que ele nunca baixa a guarda. Do nada, o pai se vira com um sorriso psicopata, desvia do ataque e o chuta na cara, nocauteando-o. Quando acordou, o pai segurava o pedaço de vidro, chamando-o de fracasso e dizendo que agora ele treinaria o dobro. Naquele momento, ele ficou certo de que o pai mentia sobre tudo. Seu pai estava andando pelo corredor quando recebeu uma ligação de emergência e descobriu algo que mudou todos os seus planos. Um tempo depois, o garoto acorda amarrado a uma cadeira. O protagonista ficou ainda mais perdido e começou a entrar em pânico tentando se soltar. O velho soltou uma risada maligna e começou a bater no garoto, mas não funcionou. Quando o pai se aproximou, notou algo estranho. Pela primeira vez viu o velho chorando e percebeu que por trás daquele monstro havia um homem triste, mas logo levou outro soco. Quando acordou de novo, estava jogado em uma cela. Sentou no chão e começou a lembrar das aulas, onde aprendeu a primeira regra para sobreviver ao apocalipse: nunca saia da base. O lugar tem um sistema e comida suficiente para ele viver 26 anos sozinho, mas do nada um mecanismo quebra e todas as portas da base se abrem de uma vez. O garoto joga todas as regras que aprendeu pela janela e escapa na primeira chance que tem. Ao abrir a escotilha e colocar a cabeça para fora, fica boquiaberto ao ver a cidade. No caminho, vê crianças brincando e pessoas relaxando na rua, o que é um alívio. Mas a paz não dura muito. Tudo ao seu redor começa a tremer e os pássaros voam em pânico. Um vírus bizarro se conecta à Terra e monstros começam a invadir tudo. Nesse momento, o protagonista lembra da regra de ouro do velho, nunca sair da base. E assim, o apocalipse começa com as criaturas massacrando quem se move. A cidade vira um caos total. O garoto congela, todos ao seu redor correndo, e ele só pensa em uma coisa: por que diabos eu saí? Uma torre de monstros se ergue sobre a cidade enquanto Perrin sai correndo. Agora ele sabe que seu pai estava certo. O apocalipse é real. Quando ele levanta a cabeça, outra verdade o atinge. Se aquele aviso era real, então perder a mãe também deve ser. Ele aperta os dentes e aceita que ela se foi. Explosões rugem, passos pesados ecoam e multidões correm em todas as direções. A horda de monstros avança pelas ruas, rugindo enquanto as pessoas fogem. Enquanto as criaturas se aproximam, alguém agarra o braço de Perrin e o puxa. É seu pai. Ele arrasta o protagonista pelo caos enquanto monstros atacam a multidão, gritando para não parar. Sobreviventes correm ao lado deles, e um homem é puxado e devorado. Perrin continua correndo, virando uma esquina com a horda logo atrás. Seu pai avisa que mais monstros estão à frente, o puxa e eles pulam uma barreira. A rua à frente está lotada de pessoas tentando escapar. Gritos de socorro enchem o ar enquanto tentáculos puxam pessoas para as bocas dos monstros. Eles tentam ir mais rápido, mas os tentáculos continuam se fechando, engolindo mais pessoas enquanto a horda avança. Finalmente, eles chegam a uma ponte onde as pessoas tropeçam e gritam enquanto monstros colidem atrás deles. As criaturas destroem a multidão, agarrando um homem e o arrastando. E Perrin grita que estão prestes a ser pegos. Seu pai grita de volta que não há tempo. A ponte é a única saída. A multidão avança enquanto monstros inundam a ponte. MC grita um aviso, mas um monstro ataca primeiro e envolve suas pernas com os membros. Ele luta enquanto os tentáculos apertam mais. Seu pai bate nos tentáculos com uma pedra. O monstro grita e recua, mas a perna de Perrin está machucada e a horda se aproxima. Mesmo assim, ele se força a seguir em frente e tropeça. Ele se espreme entre carros abandonados, sentindo os monstros se aproximarem, então cai e desliza pela estrada, xingando baixinho. Perrin diz ao pai para deixá-lo para trás. Ele não consegue mais correr. Velhas memórias o atingem de estar preso e ignorado. Ele baixa a cabeça, então seu pai se aproxima.
Ele diz para ele se levantar. O protagonista resiste, perguntando por que deve continuar correndo quando não há saída. Seu pai diz que sabe que Perrin consegue. MC hesita e balança a cabeça, mas seu pai agarra sua mão e o levanta. Então ele diz para correr. Perrin pergunta qual é o plano. Em vez de responder, seu pai coloca algo em sua mão e diz para ele ir. Não há tempo. Ele precisa sair da ponte. Ele acena e sai mancando. Ele se esquiva entre os carros. Então olha para trás e vê a ponte tremer enquanto os cabos se rompem. Tudo desaba na fenda abaixo, desaparecendo em poeira e entulho. Perrin para na beira, quase sussurrando. Ele chama seu pai. Ele apenas observa a cidade arruinada, chocado demais para processar o que aconteceu. Ao olhar para o pingente, lembra-se de seu pai dizendo que ele poderia sobreviver, que sabia como. Agora Perrin começa a se perguntar se seu pai planejou isso desde o começo. Em voz baixa, ele pergunta por quê. O momento não faz sentido, e de alguma forma ele ainda está vivo. Ele não sabe o que fazer a seguir. O protagonista lembra de sonhar com luz solar e liberdade no bunker, mas mesmo com a luz brilhando em sua mão, nunca se sentiu tão vazio. O rosto de sua mãe passa por sua mente, e ele pergunta novamente por quê, desesperado para saber por que seu pai deixou chegar tão longe. Ele grita no meio do caos, perguntando o que deve fazer agora. Então ele se lembra de seu pai lhe dando algo, um pedaço de papel. Perrin aperta com força e olha para baixo quando o chão começa a tremer e um enorme monstro aterrissa perto. Ele corre, mas a criatura rugindo está logo atrás dele. Sua perna machucada pega em um entulho e ele quase cai. Mesmo assim, Perrin agarra um poste quebrado e salta. O monstro despenca e os dois são arremessados. Lutando para se levantar, ele agarra sua perna ferida e encara a besta. Ele murmura que este é o fim, que não lhe resta mais nada. Então uma gota de água atinge sua pele. Ele percebe a nota amassada ainda em seu punho. Sua mãe está viva. Perrin grita exigindo saber por que só está ouvindo isso agora. Enquanto os passos do monstro se aproximam, MC se força a se levantar. Ele se recusa a desistir, gritando que vai encontrar sua mãe. Então ele encara o monstro de frente. A voz de seu pai ecoa em sua cabeça. Humanos não podem sobreviver ao apocalipse apenas com sorte. Eles precisam de força ou inteligência. Perrin se pergunta como deve viver isso enquanto o tremor aumenta e a besta avança. Ele grita, mas a voz de seu pai interrompe, perguntando se ele esqueceu tudo que aprendeu. Quando o monstro ataca, Perrin desvia para o lado. Ele vê uma arma próxima, agarra o braço da criatura e se puxa para cima. Então ele se vira, encarando a besta que se aproxima, pronto para atacar. Ele desliza sob suas garras, pega a arma e avança. Balançando com tudo que tem, Perrin diz a si mesmo que vai sobreviver. 4 dias depois, a cidade ainda está destruída, e monstros vagam livremente. Alguns perambulam pelos escombros, enquanto outros escalam os restos dos prédios. As ruas estão destruídas e estranhamente silenciosas. À noite, os sobreviventes se escondem entre os escombros. Um homem limpa o rosto e reclama que já se passaram 4 dias. Outro reclama sobre a polícia desaparecida e se pergunta o que aconteceu com eles. Antes que ela termine, um homem a interrompe, dizendo que ela está deixando todos nervosos. Confusa, ela diz que nem estava falando tão alto. Ele olha para o corpo atrás dela e deixa claro que esse é o verdadeiro problema. Murmurando que está perdendo a paciência, uma garotinha se aproxima e pergunta se ele verificou todos os lugares. Ele diz que sim, mas não sobrou nada. Se eles quiserem viver, precisam de suprimentos. Ela menciona um lugar que ainda não checaram e decide ir sozinha. Ao sair, ele a agradece e admite que ela é a única ajudando. Ela ignora e entra nos escombros. Logo encontra 2 homens e pergunta se eles viram comida. Em vez disso, eles começam a comer de um estoque que esconderam. Ela lembra que a comida era para ser compartilhada. Um deles dá de ombros e diz que ninguém concordou com isso. Ela aponta que eles comeram do suprimento do grupo ontem, mas eles agem como se não soubessem do que ela está falando. Quando ela diz que vai contar aos outros, eles a bloqueiam e avisam para não fazer isso. Ela não recua. O homem careca ri e diz que ela não tem para onde correr, mas ainda assim se afasta. Então um grito ecoa nas proximidades. Ambos os homens congelam. Um pergunta se foi um grito, enquanto o outro tenta se manter calmo e diz que soou distante. Eles devem estar bem, então ele avista algo à frente. A garota se agacha e o homem careca a zomba por agir corajosamente. Um momento depois, ela se vira e volta pelos escombros. O mesmo homem de antes a vê e, aliviado, pergunta se ela verificou a área. Ela acena com a cabeça. Quando ele pergunta se ela encontrou algo, ela esconde um pedaço de pão na jaqueta e diz que não havia nada. Ele acredita nela. De repente, um estrondo alto levanta poeira e o monstro de um olho aparece. O homem congela enquanto o monstro se aproxima. Em pânico, ele pede ajuda, mas a garota corre direto por ele, murmurando desculpas enquanto os gritos dele são engolidos pela criatura. Na rua, o pânico explode. As pessoas gritam para não olharem para trás, enquanto outras xingam com mais monstros aparecendo. Um homem de cabelo vermelho até diz que eles ficaram bem, desde que os monstros peguem outra pessoa primeiro. A garotinha corre direto para o monstro. Ela desvia de todos os ataques sem desacelerar, então se contorce, rola sobre os braços dele e aterrissa com precisão.
Os dois homens próximos ficam atordoados. Ela se levanta de uma vez e continua correndo enquanto o homem careca a observa. É então que ele percebe que ela é mais rápida que qualquer um ali. Ao redor dela, as pessoas gritam e correm. Ela se move pelas ruas destruídas, sobe mais alto e para recuperar o fôlego. Ao olhar para trás, ela vê Perrin sentado com os olhos fechados. Ela o cutuca e percebe que ele está vivo, apenas inconsciente. Então uma criatura se aproxima, sibilando. Ela se pressiona contra a parede enquanto a criatura se aproxima. Rosnando, a menina agarra Perrin e tenta levantá-lo, mas o monstro já está sobre eles. Agora são só os dois contra ele. Quando a poeira assenta, a menina tenta recuperar o fôlego, então se vira e o vê deitado em seu colo. Ele acorda de repente, nervoso, e pergunta quem ela é e o que está fazendo. Ela gagueja enquanto Perrin promete a si mesmo que nunca mais vai baixar a guarda. Ela tenta explicar que só o cobriu para que os monstros não o vissem, mas o aviso do pai dele a interrompe. O tipo de pessoas que usam os outros só os descartam depois. O protagonista se lembra de não confiar em ninguém, mesmo com a barriga roncando, pois não come desde que saiu do bunker. Fraco e trêmulo, pergunta se ela tem comida. Ela diz que não, mas um pedaço de pão escorrega do bolso e a entrega. Ela tenta disfarçar, mas Perrin a confronta e pensa em pegá-lo. No final, ela parte o pão ao meio e compartilha com ele. MC hesita, sem entender por que ela faria isso, né? E ela diz que ele vai lhe dever 5 vezes mais comida. Ele concorda. Depois de comer, Perrin se levanta para ir embora, mas ela corre atrás dele e avisa que os monstros ainda estão por perto. Ele para ao perceber que ela realmente conhece a área. Ela diz que vive aqui a vida toda, e ele a observa, sem saber se deve confiar nela, mas ela insiste que conhece bem o lugar. Ele pergunta se ela pode guiá-lo até a estação de metrô. Com um suspiro, ela concorda. Embora se arrependa de ter compartilhado seu pão, pergunta por que ele quer tanto chegar ao metrô. Perrin diz que é seguro. Deve haver comida. Pode haver saídas e estar debaixo da terra dificulta para os monstros encontrarem pessoas. Logo, ela para e diz que chegaram. O protagonista não está convencido, mas ela afirma que esta realmente é a entrada. Um homem mais velho aparece e confirma. Ele diz para seguirem e os leva por escadas escondidas até o metrô. Dentro, está cheio de sobreviventes. O velho fala sobre o ataque de monstros anterior, que forçou todos a descerem aqui. Ele diz que a sorte de Perrin ter encontrado este lugar foi pura sorte e explica que as pessoas só sobem para pegar remédios. Esses dois são os primeiros novatos em um bom tempo. MC observa a multidão, preocupado que mais pessoas possam significar mais problemas, mas todos ali parecem decentes o suficiente. E ele finalmente se permite relaxar. O velho se apresenta como Bayon Huang, um médico, e diz que os conheceu enquanto procurava remédios. Então ele pergunta os nomes deles. A menina se apresenta primeiro e diz que se chama Haru, uma aluna da escola de ensino médio Gaseong. Baoa reconhece o uniforme e diz que seu hospital costumava ser do outro lado da rua, mas Haru parece confusa e diz que nunca houve um hospital ali. Vendo como Perrin está mal, Baon pergunta seu nome. Ele hesita, pensando em seu diário, e diz que não tem um. Baon simplesmente acena e diz que ele pode compartilhar quando estiver pronto. De repente, uma criança de cabelo vermelho entra correndo e diz que alguém está piorando. Baon se apressa. Ele já tratou a ferida uma vez, mas agora está ruim o suficiente para precisar de cirurgia de emergência. Ele se prepara enquanto Perrin lembra de histórias sobre médicos falsos que só ajudam por dinheiro. Ele se pergunta o que Baon realmente quer. Mesmo com outros perguntando se o dinheiro ainda importa, Baon se mantém calmo e diz que cirurgia é seu trabalho. Ele não perde a paciência. Depois começa a garantir a todos que ficará tudo bem. Quando termina, o paciente abraça Baon e agradece. Perrin ainda o observa com cuidado, sem estar pronto para confiar nele. Enquanto Baon diz ao paciente para descansar, um crachá cai e revela que Baon Huang é na verdade um veterinário. Ele pega suas ferramentas novamente e avisa que o que vem a seguir vai doer. Quando o paciente entra em pânico e pede para ser solto, Baon se recusa, dizendo que qualquer movimento pode matá-lo. O paciente protesta que Baon é veterinário, mas Baon diz que humanos também são animais, então o mesmo tratamento serve. O paciente continua lutando contra as amarras, e Baon pede anestesia. A garota de cabelo vermelho diz que é impossível encontrar isso agora, então Baon pega um tijolo e murmura que isso vai ter que servir. Ele nocauteia o paciente enquanto Haru e Perrin assistem em silêncio. O protagonista segura a foto do pai e anota dizendo que a mãe pode ainda estar viva. Mesmo sem esperança de encontrá-la, a foto chama sua atenção. As flores na foto são estranhas. Perrin nunca as viu antes. Depois de olhar mais de perto, ele começa a pensar que aquelas flores podem crescer apenas em certas áreas. Se sim, a foto pode levá-lo até sua mãe. E agora ele precisa de alguém que conheça plantas. Ao mesmo tempo, um grupo se reúne em um bunker e um dos homens relata que todos estão lá. O capitão então diz que uma nova fase está começando. Ele deixa claro que quem resistir será esmagado. Um homem exige saber o que ele quer dizer. O capitão responde com um olhar frio. Ele diz que pode ler os segredos e medos das pessoas apenas ao encontrar seus olhos. Vendo o medo no rosto daquele homem, o capitão o confronta. O homem recua e pede para ele ficar longe. Em vez disso, o capitão o soca e diz que o medo sempre se revela perto dele. Ele diz que é exatamente isso que quer ver e pede para ele mostrar mais.
Então ele exige que o homem revele quem ele realmente é, o cara só pode implorar para ele parar. Um subordinado interrompe com notícias. Um velho, uma garota, um menino e um homem ferido sumiram. Ao ouvir isso, o capitão diz que ele mesmo vai cuidar disso. Antes de sair, ele ordena que o homem irritado seja amarrado e jogado para fora. As protestos do homem não importam. Cansado de ficar alerta por dias, Perrin adormece e sonha que está sendo arrastado para mais longe na escuridão. Ele acorda sobressaltado com estranhos ao seu redor, exigindo saber quem ele é. Um homem loiro lhe dá 2 minutos para se provar ou ser expulso, zombando que correr não vai salvá-lo. Ele se levanta. O capitão observa e começa a repensar o que pensou inicialmente sobre a curiosidade de Perrin. O homem loiro pergunta como o protagonista espera lutar contra eles. MC devolve a pergunta. Isso faz o capitão sorrir. Ele quer ver o que se esconde atrás dos olhos dele. O homem loiro diz que ele deveria ter corrido quando teve a chance. O protagonista responde que só precisa de 2 segundos para derrubá-lo. Então o homem loiro saca uma faca enquanto Perrin percebe que sua foto sumiu. O homem o provoca segurando a imagem. Ele diz que era a única coisa que valia a pena pegar. MC avisa que se a foto se danificar, ele o matará. O capitão pega a foto e ameaça rasgá-la. Enquanto Perrin é espancado e questionado sobre por que um pedaço de papel importa tanto, o capitão continua pressionando. Então ele anuncia que não será expulso afinal. Diz que os olhos do protagonista guardam algo mais sombrio, e ordena ao homem loiro que fique de olho nele e nunca perca de vista aquela foto. O homem admite que MC o assusta, mas enquanto ele tiver a foto, MC não pode fazer muito. Haru tenta checar como ele está, mas ele explode e a empurra. Ela pergunta por que ele está descontando nela, se só estava tentando ajudar. Ele diz que não precisa de ajuda e para ela ficar longe. Machucada, ela grita seu nome, Haru, e diz para ele não esquecer. Perrin a ignora. Bion pergunta a Haru o que aconteceu. Ela diz que o protagonista é impossível, e Baum concorda que algo nele parece errado. MC se lembra de seu pai avisando para nunca confiar em quem oferece ajuda. Ele continua observando o homem com sua foto e pensa em recuperá-la, mas não quer arriscar perder a última coisa que tem do bunker, então espera. Mais tarde, o capitão reúne todos e dá 2 opções, segui-lo ou ser expulso. Para provar que é sério, ele aponta para o homem amarrado do lado de fora. Ele diz que aquele homem causou problemas e foi expulso, então avisa a todos que sua palavra é final. Para a maioria, obedecê-lo parece a única maneira de viver. Bom, no entanto, diz que é velho demais para se submeter a isso. Se seguir o capitão, estará traindo sua própria paciência e valores. Então decide ficar separado. O capitão empurra Haru para escolher, mas ela aponta que não é a única que se recusa. Perrin, Haru, Baum e alguns outros se juntam contra ele. Nesse momento, uma garota de cabelo vermelho acorda gritando, irritada por ninguém tê-la acordado. Ela xinga e diz que nunca quis estar aqui. À medida que o medo se espalha, ela diz que todos estão condenados, que seus alvos e tortura estão a caminho. Alguém mais calmo desdenha isso, não acreditando que as coisas vão tão longe. A garota de cabelo vermelho olha para o lado, incerta se talvez eles estejam certos. O calmo apenas sorri e brinca que talvez eles só vão passar fome ou serem alimentados a monstros. Isso tira a cor do rosto dela, mas barulhos altos do lado de fora interrompem o momento. A garota sai correndo e é repreendida, enquanto um homem pede desculpas a Bowen por não conseguir manter a ordem. Bowen se agacha e diz gentilmente à garota para ouvir seu pai. Ela sai pisando firme, murmurando, e grita que ele não é seu pai. Ela insiste que seu verdadeiro pai ainda está lá fora com sua mãe, procurando por ela. O homem rapidamente explica que não é pai dela, apenas alguém que ela conheceu enquanto fugia. Depois que ela foi separada dos pais, ele escolheu protegê-la até que pudessem se encontrar novamente. Quando outro menino intervém, um homem estabelece a regra. Ninguém sai da sala. É a ordem do capitão, e quem quebrar isso será punido. Alguém diz que ser criança não traz misericórdia. O menino, por outro lado, procura o homem que tirou a foto. Logo depois, a comida é distribuída. Os guardas dizem que cada um recebe apenas uma refeição. A menina de cabelo vermelho reclama que as porções são bem menores que as dos outros. O guarda repete que é ordem do capitão. As mãos dela começam a tremer de raiva, e alguém perto sente que algo ruim está por vir. Simeon comenta que não viu o galo, e sussurros se espalham. Todos sabem que o galo é o braço direito do capitão, aquele que ignora regras e vai aonde quer. Ele é forte o suficiente para assustar a todos. Ele sorri enquanto agride alguém. Então, o galo entra bem quando a menina tropeça e derrama a comida em seu colete. Ele dá um sorriso maldoso e diz que incomodá-lo traz arrependimento. Ele manda que ela o siga. As pessoas sussurram que ele machucaria até uma criança sem pensar 2 vezes. A menina treme enquanto ele avisa que correr é perigoso. Ele exige saber o que está acontecendo. O galo parece realmente confuso e pergunta o que ele fez, mas o homem os chama de brutamontes e sai com a menina. O galo hesita, então sorri enquanto eles se afastam. 2 meninas notam que agora há mais guardas por perto, enquanto Perrin se pergunta se deve ir atrás do homem loiro. A menina loira não diz nada e se vira. Mais tarde, as meninas sentam juntas em silêncio.
Uma delas se mexe e percebe Perrin sentado sozinho no escuro. Ela se aproxima, mas ele a agarra pelo pulso, com o olhar afiado. Ele a acusa de tentar enganá-lo. Ela diz que só veio conversar. Ele repete com desconfiança e pergunta se conversar significa algo para ele. Ela pergunta por que ele se importa. Ele diz para ela apenas dizer o que quer, então ela pergunta por que ele sempre se senta sozinho como se fosse tímido. Perrin responde que todos os humanos são seus inimigos, então se aproximar de alguém é inútil. Ela diz que nunca quis machucá-lo, mas ele ainda não acredita. Com um suspiro, ela diz para ele pensar o que quiser, mas que deveria se reconciliar com Haru. Perrin diz que nunca houve briga. Haru é igual a todos eles, ainda humano. A menina explica que Haru chora para dormir todas as noites e parece carregada por algo. Ela acha que ter uma amiga da idade dela poderia ajudar. Ele não tem ninguém a perder e nada pelo que ficar triste. Ela diz que isso parece solitário. Perrin insiste que está bem. Então ela diz que se ele morrer vai ficar triste por ele. Ele revirou os olhos e chamou isso de estúpido, dizendo que não ficaria triste se ela morresse. Ela apenas ri e depois tosse. Depois de se desculpar por falar tanto, ela diz boa noite e vai embora. Perto dali, a garota de cabelo vermelho acorda de novo reclamando que nunca consegue dormir. Perrin está preso no abrigo subterrâneo e aquele idiota loiro roubou a foto, sua melhor pista para encontrar sua mãe. Então, de repente, tiros são disparados e o ladrão começa a provocá-lo, chamando isso de punição por tentar escapar. Perrin não se mexe. Ele diz para soltar a foto e lutar de verdade. Isso finalmente choca o homem loiro. Ele percebe que o MC se importa mais com aquela foto do que com a própria vida, e reclama que talvez precise de outra surra. Ele se lembra de seu pai sempre dizendo que as pessoas nascem más, mas também pensa nos pequenos atos de bondade que já viu. Então a garota de antes entra correndo. Chocado, Perrin verifica o protagonista e insiste que suas feridas precisam ser limpas, mas o protagonista não quer tratamento. Ele aceita a comida que ela guardou para ele. Porém, bem quando ele está prestes a agradecê-la, ela começa a tossir forte. Perrin não diz que ela precisa de remédio, mas já acabaram. Sem isso, ele avisa que ela só vai piorar. Mesmo assim, ela se recusa a deixar alguém se colocar em perigo por ela. Perrin, agora preocupado, pergunta o que acontece se não conseguirem o remédio. Perrin hesita antes de responder, mas alguns bandidos chegam primeiro. Em outro lugar, o homem segurando a foto reclama que o capitão quer que ele continue agitando-a. Ele gostaria de poder apenas matar Perrin e acabar com isso. Então, Baon é ordenado a ajudar alguns forasteiros imediatamente. Ele se recusa, dizendo que já tem um paciente crítico. O bandido questiona de que lado ele realmente está. Fraca como está, a garota diz que vai buscar o remédio ela mesma. Bacon a impede, dizendo que ela não vai sobreviver e se oferece para ir com ela. O bandido responde ela esfaqueando-a, brincando sobre como teria sido fácil ajudar. Todos ficam paralisados em choque enquanto ela desaba, o sangue se espalhando pelo chão. Perrin sente a vida dela escorregando, e então uma estranha luz começa a sair da ferida. A força o empurra para trás, e tudo o que ele consegue pensar é em como as pessoas são frágeis. Ele observa a luz pulsar enquanto a vida dela se apaga. As mãos dela tremem enquanto ela se estende em direção a ele. E com suas últimas forças, ela lhe lembra que ele uma vez disse que não se importaria se ela morresse. Então sua mão cai imóvel. O bandido limpa sua faca, e Bayon grita para ele, chamando-o de monstro por matá-la sem pensar duas vezes. O assassino desdenha, dizendo que na verdade fez um favor a Bayon. Para ele, perder um médico por uma mulher moribunda não faz sentido. Perrin não se mexe. O bandido o provoca, perguntando se ele está com medo agora. O MC permanece em silêncio e lentamente olha para cima. O bandido levanta sua faca ensanguentada. Então ele percebe que a foto sumiu. Perrin a vê no chão. O bandido deve tê-la deixado cair ao sacar a faca. Ele cai de joelhos e fixa o olhar na imagem. O bandido continua a provocá-lo, perguntando por que isso importa tanto. Ele se aproxima. O bandido sorri, achando que está pronto para lutar, mas Perrin de repente o ataca e acerta um golpe direto, pegando o soldado de surpresa. O bandido tenta rir e pergunta se o protagonista realmente vai bater nele. Antes que ele possa fazer algo, outro soco acerta e a faca voa. MC avança e o derruba no chão. O bandido tenta se levantar. Perrin o empurra de volta. O homem geme, mal conseguindo se manter quando agarra sua camisa. Ao mesmo tempo, a lâmina gira no ar. O protagonista a pega no momento certo. Ele se vira e a lança. A faca se enterra no pescoço do bandido e o ambiente fica em silêncio. O homem treme de dor enquanto Perrin observa em silêncio. MC percebe como foi fácil dominá-lo. O bandido não conseguiu nem reagir. Irritado, ele se xinga por não ter pegado a foto antes e admite que isso poderia ter terminado diferente. Seu coração dispara enquanto uma energia sombria gira ao seu redor. Ele levanta a lâmina novamente pronto para atacar. Alguém o avisa que uma vez que ele mata, não há volta. Byron intervém, claramente preocupado. Perrin congela e repete essas palavras na cabeça. Então, irritado, pergunta por que alguém se importaria com aquele bandido. Byron diz que não está preocupado com o bandido. Ele está preocupado com ele. O punho do protagonista treme enquanto Byron pergunta se realmente é necessário matá-lo. Após um longo silêncio, MC baixa os olhos e admite que não é. Ele se lembra de seu pai dizendo que você só precisa incapacitar alguém para fazer os outros temerem você. Então, o bandido o zomba, chamando-o de fraco.
Ele solta uma risada amarga e diz que Perrin tem medo de matar. Ele se recompõe e decide que não vai se tornar alguém como eles. Mesmo que o mundo esteja acabando, ele quer viver sem matar sem razão. Então ele deixa a faca cair e o rosto de Bayan se enche de alívio. Perrin se vira e diz que não é por Bayan. Ele simplesmente se recusa a descer tão baixo. Para ele não há razão real para matar. Pensando em sua mãe desaparecida, ele sabe que ela não teria querido isso, viva ou morta. Ele respira fundo e dá um passo para trás. O bandido vê sua chance e avança, achando que o protagonista está vulnerável sem a faca. Perrin reage imediatamente, girando em um combo rápido que o derruba novamente. Enquanto MC fica sobre ele, outro sobrevivente pega a foto. Ele pergunta o que está fazendo. O homem diz que deve ser importante. Ele limpa awkwardly e devolve, pedindo para Perrin proteger. Mais sobreviventes se reúnem ao redor do corpo coberto. BM percebe que Haru e a menina não estão lá. A babá diz que foram ao banheiro e que é bom que perderam isso. Um sobrevivente aponta que Perrin poderia ter terminado a luta, mas não o fez. O protagonista dá de ombros e diz que tiraram algo importante dele. O homem ri e chama de um pedaço de papel. MC o encara e diz que isso importa. O ambiente fica em silêncio quando ele faz uma pergunta. Levantando a foto, pergunta se alguém sabe onde a flor daquela imagem cresce. As pessoas olham, mas ninguém reconhece. A garota de cabelo vermelho pergunta se ele sabe onde a foto foi tirada. E ele diz que é exatamente isso que está tentando descobrir. A babá diz que seria mais fácil se a internet funcionasse, mas agora a foto é a única pista. Bingas pergunta por que isso importa tanto. Perrin diz claramente que vai lá. As pessoas começam a sussurrar nervosamente. Bingasurun avisa que sobreviver acima do solo é impossível com monstros lá fora, mas o protagonista não recua. Ele vai sobreviver e encontrar sua mãe. Das sombras, o capitão murmura que ignorar a ordem só vai piorar as coisas. Então, uma besta desaba, espalhando entulho por todo lado. A cena corta para uma entrada de metrô vazia marcada como Zona B. Alguém comemora que finalmente tem calor suficiente para cozinhar comida de verdade. Um homem diz a outro para abanarem o fogo, mas o cara dá de ombros e diz que está ocupado. Então, a menina pequena entra correndo. Ela está irritada e pergunta por que ninguém dá descarga. Haru diz que o banheiro parou de funcionar. Um homem aparece impaciente, dizendo que estão demorando e que precisa mandá-los de volta. Haru percebe o quão nervoso ele está. Apenas mais uma pessoa tentando sobreviver. Perto do fogo, 2 homens estão cozinhando. Um faz um comentário discreto sobre a luta anterior e coloca algo na panela. O outro percebe e pergunta o que ele adicionou, mas é mandado a continuar mexendo. Ele nem tem certeza se viu direito. Então a panela explode de repente, espirrando violentamente e assustando os 2 homens. De repente, pedras caem enquanto o teto se rasga. Um monstro gigante parecido com uma árvore desaba, sua enorme boca pairando sobre eles enquanto congelam. Em outro lugar, o capitão nota o corpo do bandido loiro no chão. Ele murmura que já sabia. Pessoas como essa estão em todo lugar. Velhos pensamentos o atingem novamente. Alguns humanos já são monstros, e agora monstros reais estão andando entre eles. Atrás dele, criaturas estranhas começam a entrar. Alguém grita para ele tomar cuidado e avisa que o garoto é mais forte do que esperavam. O capitão ignora e é empurrado para trás. Perrin se mantém firme, com os olhos fixos. O capitão se levanta, chama todos de fracos e diz que não precisa de conselhos de covardes. Ele quer o MC. Diz para ele tirar essa expressão do rosto e parte para cima, ansioso para ver o que esse garoto realmente é. Eles se encaram enquanto a tensão aumenta, então a escuridão começa a se fechar. Algo se move dentro dela. Os olhos do capitão se arregalam ao perceber que não é ele quem está olhando para Perrin. É ele quem está olhando para dentro dele, e a escuridão se retorce. Dentes se fecham e o capitão finalmente entende. Ele é quem está sendo caçado. Em pânico, ele cai no chão, se debatendo e gritando. Seus homens correm até ele e gritam seu nome, mas ele não responde. Perrin apenas fica parado, com os olhos brilhando, enquanto a sala permanece em silêncio total. O capitão engole em seco, percebendo que quase foi engolido por aquela coisa. Todos estão tremendo. Uma pessoa sussurra que o capitão realmente parece assustado, então um homem grita de repente, segurando o rosto e pedindo ajuda. Sangue escorre enquanto ele se debate e grita que não consegue ver. As pessoas olham horrorizadas enquanto ele tropeça, coberto de sangue, dizendo que só estava dormindo. Sua cabeça está latejando, e algo parece se espalhar dentro dele. Agarrando a cabeça, ele cambaleia pelo corredor, murmurando sobre a dor, enquanto todos assistem aterrorizados, se perguntando se ele está se tornando um monstro. Ele arranha o crânio até que algo explode. Ele grita enquanto tentáculos negros se soltam e torcem seu corpo. Os sobreviventes gritam quando aqueles tentáculos se agitam e ferem as pessoas. O capitão o agarra e o puxa para longe. Então ataca a criatura com força bruta. O monstro é jogado para trás enquanto membros voam. O capitão continua golpeando, esmagando até que pare de se mover e apenas se contorça no chão. Todos ficam atordoados. Alguém sussurra que o capitão acabou de matar um monstro. Ele exige saber de onde veio. Os sobreviventes começam a aplaudir e chamá-lo de herói, e um homem jura que sempre acreditou nele. Paran apenas observa em silêncio. O capitão o encara, suando. Perto dali, uma mulher sorri e diz que está viva, bem quando uma pesada tampa de metal se abre com um estrondo. Ela se abre mais e todos se viram para o corredor escuro abaixo.
Outra criatura retorcida rasteja das sombras, arrastando-se pelo chão. A visão congela todos, então ela se ergue sobre eles, enorme e deformada, com olhos brilhantes. Ninguém consegue se mover de medo. A tampa se abre completamente, e as pessoas se reúnem abaixo. As coisas estavam calmas no bunker por um tempo, então as pessoas quase esqueceram como era sentir medo. Mas quando uma pessoa recua silenciosamente, o clima muda. Memórias antigas inundam, sobreviventes de sangue e coisas que ninguém quer lembrar. Eles desejam poder esquecer aqueles monstros despedaçando soldados, mas aquelas imagens nunca saíram. Agora, uma enorme besta de um olho com dentes serrilhados sobe e entra, e o pânico explode. As pessoas gritam e se empurram tentando escapar. O capitão grita sobre o caos, dizendo a todos para reagirem. Os rostos se voltam para ele, divididos entre correr e ficar. Ele pega um machado e diz que dessa vez é diferente. Só há um monstro. Se trabalharem juntos, podem vencer. Alguns lembram que ele já derrotou um antes e começam a acreditar. Não há para onde correr. O grupo se reúne lentamente e pergunta o que fazer. Então, sangue começa a escorrer do nariz do capitão e seu rosto fica vazio. A multidão se agita enquanto alguém se aproxima dele. Ele tropeça para frente. Tentáculos negros explodem de sua boca e peito, torcendo seu corpo na frente de todos. Uma onda de choque atinge a multidão. Eles lembram que ele deveria ter matado aquele monstro antes. Então uma mulher grita a verdade. Ele se regenerou. O terror se espalha. Essas coisas não morrem de verdade. Agora dominado por tentáculos, o capitão destrói as paredes enquanto a destruição explode ao seu redor. Detritos caem, sangue espirra e as pessoas são despedaçadas. Uma garota grita enquanto a besta agarra e esmaga outros em meio ao grito. Ele levanta as pessoas no ar e as aperta até o sangue jorrar. Corpos se empilham em uma pilha horrível, e o corredor se transforma em um campo de morte. Uma pessoa implora por ajuda, enquanto outra diz que acabou. Claro, mais monstros virão a qualquer momento. Bien agarra a babá, que entra em pânico porque a menininha ainda está do lado de fora. Ele avisa que se os monstros entrarem na estação, ela provavelmente já se foi. Esse pensamento o destrói. Ele cai no chão estendendo a mão em desespero, enquanto outro sobrevivente se vira e vai embora. Em meio ao caos, Perrin corre pelo corredor com os olhos ardendo. Binion chama por ele enquanto os outros hesitam. Alguns ficam paralisados enquanto outros correm atrás do protagonista. Ele continua avançando e na porta eles veem Binion levantar a mão para pará-lo. Perrin avança, com os olhos brilhando, então levanta a mão e aponta à frente. O ambiente fica em silêncio. Perto das portas deslizantes, um corpo está deitado em uma poça de sangue. Não muito longe, 3 crianças estão se escondendo juntas. Uma delas treme e sussurra que está com medo. Haru coloca um dedo nos lábios e avisa em silêncio para ficarem quietas ou serão encontradas. A mais nova faz um barulhinho. Haru diz suavemente que sente muito. Neste momento, ela não pode proteger ninguém. Ela explica que o caos deu a elas um lugar para se esconder, mas se alguém as encontrar, acabou. A menininha agarra a manga de Haru. Haru fica surpresa por um segundo, depois encontra os olhos de Perrin, deixa a menina segurar e diz gentilmente para ficar perto. Perto, um homem ferido olha para o corpo morto. Apavorado, ele pergunta o que devem fazer. Haru diz que precisam correr. O homem entra em pânico dizendo que não há saída. Haru responde trêmula que neste momento o que importa é sobreviver. Então ela se recompõe e diz que não podem apenas esperar a morte. Ela vai sobreviver. Ouvindo isso, o homem diz em voz baixa que ela deve ter uma razão muito forte para continuar. Antes que alguém possa dizer mais, um monstro de olhos vermelhos aparece na porta. O homem insulta e grita para todos correrem. A menina loira se agarra firme enquanto a criatura se aproxima. Então o homem avança e a segura. Ele diz para os outros irem. Ele diz que sua vida já acabou, mas ainda quer que eles consigam. Haru pega a menina e corre enquanto a voz dele o segue, pedindo que não esqueçam o que ele está fazendo. De repente, chamas surgem e mais sobreviventes entram, esfaqueando e afastando outro monstro. A loira congela enquanto uma mulher continua cravando sua faca, mas a criatura começa a se curar. Alguém grita que está regenerando. A mulher recua, jurando que não conseguem vencê-la. Então Perrin avança. Os outros entram em pânico e perguntam o que ele está fazendo, alertando que lutar contra essas coisas só leva à morte. MC os ignora e avança. A mulher percebe que ele está sério e acha que ele é louco. Se nem o capitão conseguiu vencer, como ele conseguiria? O monstro grita e salta em sua direção. Perrin se abaixa, agarra o monstro e algo estala. Ele se vira, salta e aterrissa em uma posição de cócoras. Todos só conseguem olhar enquanto ele rasga os tentáculos do monstro com as mãos nuas. A besta se debate, mas Perrin se mantém firme e a despedaça enquanto Bayon e a mulher assistem. Ela murmura que isso não significa nada. O capitão já matou um antes de 2. Então mais monstros aparecem. Mesmo assim, ele não se intimida e encara-os. No instante em que eles avançam, ele corre e acerta um grande bem na boca. Outro salta em sua direção, mas Perrin se levanta, o agarra e o despedaça. Seus tentáculos se quebram e voam por toda parte sob seus ataques. Beon e a mulher acham que ele está acabado, mas Perrin sai ileso, cercado por membros retorcidos. Beon só consegue sussurrar que o garoto ainda está vivo, e a mulher fica sem palavras. Mesmo com os monstros se curando repetidamente, todos observam o protagonista se manter firme. Ele respira fundo e lembra das palavras de seu pai. Todo ser vivo tem uma fonte de vida. Uma flor brilhante surge em sua mente e a voz de seu pai volta a ecoar. Encontre a fonte e destrua-a.
Perrin corta pela ordem em busca. Ele avança em um e o rasga, e finalmente a vê. Uma semente brilhante enterrada dentro, a verdadeira fonte. Ele se prepara e crava sua arma nela. A energia explode, e os tentáculos se agitam descontroladamente. O monstro se contorce enquanto Perrin empurra mais fundo. Ofegante, ele fica sobre os restos. Aos pés dele, a semente quebrada ainda brilha. Os sobreviventes olham para o corredor em choque. Um deles sussurra que o monstro realmente está morto. Bama observa uma figura coberta de sangue passar pelos destroços. Em outro lugar, Haru puxa outra garota pelo corredor. Quando um grande estrondo abala o bunker, ela grita que algo está vindo. Seus passos ecoam enquanto correm na esquina, e Haru de repente se depara com uma criatura enorme vindo em sua direção. Ela tenta pular, mas escorrega e cai no chão. O monstro fixa seu olho brilhante nela. Ela olha para trás enquanto os passos pesados se aproximam, então um vórtice se abre à sua frente, arrastando sua visão para a escuridão. Sombras se agitam e um golpe passa perto. Atrás dela, Bion ofega, mal conseguindo falar. Um momento depois, Haru volta para o grupo sem um arranhão. O alívio toma conta da sala, mas ela apenas fica lá tremendo, murmurando em choque. Então alguém pergunta de repente onde está a menina. Haru fala demais em pânico e acidentalmente revela a localização de Paran. O grupo desaba em lágrimas e a babá implora para saber se a criança está bem. Então um par de sapatos pequenos aparece na porta. Todos ficam paralisados. A menina entra, seu vestido rasgado e ensanguentado, e atrás dela está um monstro horrível de olhos vermelhos. O pânico toma conta da sala. Alguém avança gritando, enquanto a menina treme sob a sombra do monstro. Justo antes de ele atacar, Chicken aparece de repente. Ele empurra Paran para o lado, encara a besta e a avisa para recuar ou ele vai arrancar seu olho. A criatura para, então lentamente recua enquanto Chicken ordena que fique ali. Ele não sabe por que ela obedeceu, então continua atento a qualquer movimento. Bion diz que estão vivos apenas por causa do que acontece lá fora. Lá fora, Paran derruba outro monstro no chão e murmura que já são 2, mas mais estão se aproximando. Um avança com um golpe pesado, e ele se prepara. 3 mais começam a cercá-lo. MC pensa que se houvesse menos, ele poderia eliminá-los e garantir a área, mas com tantos, tudo o que pode fazer é sobreviver. Um erro o matará, e pior, mais podem aparecer a qualquer momento. Exausto, ele pensa em correr para outro abrigo, mas se sair, todos dentro morrem. Ele se pergunta por que deveria se importar, então ele se lembra da garota esfaqueada e do que ela disse antes de morrer. Esse momento de distração custou caro. Um monstro corta seu corpo, e ele desaba enquanto o sangue jorra. Segurando a ferida, ele levanta os olhos e vê uma sombra em pé sobre ele. É Chicken. Chicken diz que os outros o informaram, e agora ele sabe que Paran pode matar essas coisas. Então ele faz uma pergunta simples: como posso ajudar? A babá pega seu escudo pronta para entrar na luta, enquanto a menina observa em silêncio. Em voz baixa, Paran diz que ainda não entende por que essas pessoas querem ajudá-lo. Chicken dá de ombros como se a resposta fosse óbvia. Todos querem viver. A babá acrescenta que se ele cair, todos estão mortos, então ajudá-lo é a única chance. Chicken estende a mão. O protagonista hesita, mas aceita e pede que distraiam os monstros. Ele pensa que ninguém vai traí-lo quando a sobrevivência é a única coisa que os une. Então o monstro avança, e Chicken e a babá entram em ação para detê-lo. Isso dá a Paran uma pequena abertura. Mesmo ferido, Chicken provoca a criatura, dando a MC exatamente a distração que precisa. Ele avança, atinge o alvo e quebra o núcleo brilhante do monstro. Ele pulsa com energia violenta. A criatura dispara feixes de luz, forçando-o a desviar, mas ele se recusa a recuar. Avançando pelo ataque, ele agarra o monstro e o vira até que o núcleo esteja totalmente exposto, gritando que encontrou o ponto fraco. Ele se lança para acabar com isso, mas erra justo quando o monstro começa a carregar um grande ataque. O feixe é disparado e a babá levanta seu escudo, mal conseguindo segurá-lo. Esse segundo é suficiente. Paran se concentra, atinge o núcleo e o despedaça. O monstro cai. Byam diz que ele só atrapalharia e a garota de cabelo vermelho concorda, especialmente com os corpos ainda se contorcendo por perto. Alguém grita para um monstro que o capitão está morto. A babá olha para trás para checar Paran, mas o protagonista apenas aponta para o núcleo quebrado aos seus pés. Chicken pergunta como isso funciona, e MC explica que cada monstro tem um ponto fraco, é só encontrar. Outro sobrevivente aponta que só ele pode ver esses pontos, então todos os outros devem se concentrar em criar aberturas. Chicken se recusa a ficar de fora e volta para a luta, enquanto Perrin admite que as coisas são muito mais fáceis com ajuda. Chicken é atingido com força enquanto o protagonista derruba outra criatura, e então ele para de repente. Há mais uma presença. Do outro lado da sala, um sobrevivente está preso, imobilizado por tentáculos. Nesse momento, Haru e os outros chegam e a veem lutando. O monstro estala e se contorce, mudando para algo ainda pior. Uma mão ensanguentada se contorce no chão, depois fica parada quando a transformação termina. Perto dali, um cadáver se agita e uma sombra retorcida se arrasta, pairando sobre Haru e outro sobrevivente. Haru se força a se mover enquanto as mandíbulas do monstro se fecham a poucos centímetros de seu rosto. A criatura avança novamente, mas Perrin a corta no último segundo. Haru o observa em choque enquanto ele cai pesadamente, sangrando e exausto, mas ainda segurando o núcleo brilhante do monstro, com os olhos fixos em sua luz.
Bion corre até ele, dizendo que MC precisa de tratamento agora, e os outros se apressam para ajudar. Mais tarde, MC acorda enfaixado. Haru está sentada perto e Bion solta um suspiro de alívio. Perrin imediatamente arranca as bandagens. Suas feridas estão completamente curadas. Bion agarra seu braço. Atordoado, ele pergunta se o outro lutador sobreviveu, e uma voz familiar responde que ele está bem. Chicken sorri e se gaba de que é forte demais para morrer. Ele diz que ajudou porque quis. Mesmo quando alguém murmura que ele parece com os vilões, Chicken apenas ri e diz que não obedece a ninguém. Haru boceja enquanto alguém comenta como ele parece suspeito, mas Chicken apenas sorri e diz que esse é seu estilo. Perrin se vira para Haru e pergunta por que ela ainda está ali se não está ferida. Ela responde perguntando o que ele vai fazer, mas admite que estava preocupada. Bion intervém e lembra que Haru ficou para ajudá-lo. Então Chicken diz que se lembra dela e, para surpresa dela, elogia como ela foi rápida na luta. Ele diz que ela desviou dos monstros como se fosse fácil. Perrin observa ela sair, lembrando das palavras da mulher moribunda sobre tentar se dar bem com ela. Então, ele chama Haru. Ele pergunta se é só isso. Sem se virar, ela responde suavemente que sim. Mais tarde, em uma reunião, um homem de óculos fala ao grupo. Apenas 12 dos 43 sobreviventes restam. Então ele se corrige. Cerca de 78% se foram. Ele diz que muitos dos corpos foram encontrados cinzentos e ressecados como múmias. Uma mulher diz que os monstros devem ter drenado eles. Ela se pergunta se isso poderia ser algum tipo de experimento do governo. Ela menciona rumores, enquanto outros insistem que as criaturas caíram do céu. Alguém até menciona alienígenas, mas outra pessoa interrompe e lembra que eles têm problemas maiores. Então todos se voltam para Perrin e exigem respostas. Como ele luta assim? E como ele sabia como matar os monstros? Com Haru observando, ele simplesmente diz que foi treinado para o apocalipse desde que nasceu. Ele mostra uma foto e diz que é a única coisa que trouxe do bunker. A mulher ainda não acredita. Ela diz que ele pode estar mentindo e quer mais provas do que uma história sobre viver debaixo da terra. Para ela, uma foto não prova nada. Mesmo assim, ela admite que Perrin pode lutar e os outros começam a acreditar em sua força. Então, um sobrevivente de repente ataca, mas o protagonista desvia com facilidade. O atacante entra em pânico, pede desculpas e diz que agora acredita na história do bunker. Bion intervém e diz que ele também está convencido, especialmente depois de tratar todas as cicatrizes de MC. Pensando em tudo que o garoto passou, Bion diz que ninguém da idade dele deveria ter sobrevivido tanto. Isso faz Haru perguntar sobre suas cicatrizes. Mesmo assim, eles vão checar o depósito e encontram tudo esmagado. Isso gera pânico, pois toda a comida estava lá. Uma voz fria corta o barulho. Não é mais um depósito de comida. Bion diz que precisam de uma equipe para procurar suprimentos e pergunta quem vai. Chicken levanta a mão na hora dizendo que precisa de ar. Alguém lembra que ele ainda está machucado, mas ele diz que consegue. Bion interrompe e diz para ele se recuperar primeiro. Outros dizem que ir à superfície é basicamente um suicídio. Até o sobrevivente encapuzado concorda. Bion parece preocupado. Ele só tem comida suficiente para mais uma semana. Perrin se oferece calmamente e diz que vai. Bion agradece, mas o protagonista diz que já tinha planejado. Ele quer procurar sobreviventes, alguém que conheça a foto ou talvez um abrigo mais seguro. Mas duas pessoas se oferecem, incluindo uma garota da mesma idade. Ela diz que Perrin arriscou a vida por todos, enquanto ela só teria corrido. Quando chamam por Haru, ela não responde. Ela está claramente abalada. O MC percebe e pergunta o que há de errado. O clima fica constrangedor, e as pessoas começam a perguntar se ele realmente vai sair sem camisa. Uma mulher lhe dá uma roupa que fez enquanto ele dormia. Ele pergunta sobre isso. Ela diz que costumava ser designer quando o mundo era normal. As pessoas faziam fila por suas roupas. Isso lembra Perrin de algo que leu sobre diferentes tipos de roupas. Ele costumava perguntar ao pai por que sempre tinha que usar a mesma roupa. Ele queria experimentar algo novo. O pai sorria e dizia que também usava a mesma coisa. O protagonista admite que sempre sonhou em usar roupas novas na superfície, então ele agradece de coração. Então Haru finalmente fala. Enquanto ele coloca a calça, ela diz que quer perguntar algo. Ele olha pra cima e pergunta o que é. Haru fica parada, congelada na frente de Perrin, enquanto os outros sussurram, chocados com o que estão vendo. Com o rosto vermelho, ela de repente explode, chama-o de pervertido e tenta golpeá-lo. O MC desvia, confuso, e tenta perguntar o que está acontecendo, mas Haru perde o equilíbrio e cai no chão. Ela fica no chão e se recusa a se mover. Ainda sem entender, Perrin se aproxima até que alguém murmura sobre uma cicatriz, e Haru baixa a cabeça. Ele diz para ela se levantar. Haru retruca que ele precisa colocar algo primeiro. Com um suspiro, ele se veste e se pergunta como os monstros apareceram em primeiro lugar. Os outros acham que o fogo os atraiu depois que sentiram comida cozida. A garota de cabelo vermelho agarra animadamente um isqueiro. Perrin rapidamente a avisa que fogo atrai monstros. Ela congela, e o pânico se espalha enquanto todos entendem.
Haru observa o isqueiro até a garota nervosa lhe entregar. Haru recua com ele apertado na mão. Um garoto reconhece Haru como a estrela da corrida da escola Gazong. Ele diz que notou a cicatriz e acha que é legal. Haru não vê assim. Para ela, a cicatriz só prova o quanto ela era medrosa e fraca, e sua mente volta para os colegas e os momentos em que se sentiu pequena. Na memória, é o primeiro dia dela na escola. Seus pais desejam boa sorte e dizem para ela se esforçar. Seu irmão a incentiva. Novos colegas sussurram sobre ela enquanto seus pais observam nervosamente. Seu pai se pergunta em voz baixa se ela ficará bem. Ele lembra de como ela era alegre. Sua mãe diz que Haru está ansiosa desde aquele dia e luta com isso constantemente. Então a memória se torna mais nítida. A jovem Haru é agarrada por um homem que levanta uma faca enquanto seus pais gritam. Ela o morde, se solta e desmaia. Tremendo, ela olha para cima justo quando o sangue espirra e a lâmina a corta. Seu pai corre, sua mãe grita e a visão de Haru escurece. Ela acorda em uma cama de hospital gritando com os pais segurando-a. Eles dizem que ela está segura agora e que o atacante foi preso. Mas mesmo em seus braços, ela não consegue parar de tremer. Ela continua olhando para os curativos sobre a cicatriz, ainda apavorada. Mais tarde na escola, Haru se senta quieta enquanto outras crianças falam sobre coisas assustadoras. Ela olha pela janela e vê a sombra do homem em sua mente. Uma garota pergunta o que mais a assusta. Outra pessoa repete a pergunta. Haru congela, incapaz de responder. Mais tarde, ela finalmente admite que tem medo de morrer. A sala fica em silêncio até a garota explicar que só se referia a filmes de terror. No treino de atletismo, o treinador chama Haru. Desde o ataque, ela sempre se sente perseguida, como se alguém estivesse logo atrás dela. Quando o sinal soa, ela corre, movida pelo medo e pela memória. Ela quase cai, mas continua. Para Haru, ela ainda é uma covarde. Mas então o treinador grita que ela quebrou outro recorde. Suas colegas a aplaudem. O treinador a elogia, impressionado que ela está quebrando recordes após apenas 2 anos, dizendo que ela poderia ser uma estrela. Logo, repórteres vêm conhecer a corredora cicatrizada. Nervosa, Haru os cumprimenta. Eles pedem fotos e tentam encorajá-la. Um homem diz que é fã e toca seu ombro. Haru se encolhe. Ele se afasta e ri, dizendo que não está tentando machucá-la. Ela é que é estranha. O treinador tenta intervir, mas o homem ignora e a chama de excessivamente nervosa. O irmão dela elogia como ela é rápida. O pai diz que não vê a hora de vê-la na TV. Ele também comenta que o talento dela decolou depois do ataque. Haru percebe que toda vez que corre, as memórias voltam. Essa é a parte cruel. Ela começou a correr para não ser mais uma covarde, mas por dentro nada mudou. Ela pega seu uniforme e começa a sair. O pai diz que ter medo não significa que há algo errado com ela. Haru discute que o medo a torna fraca e insuficiente. Ele a abraça e diz que ela não precisa se esconder. Aquela cicatriz prova que ela foi corajosa. E a família a ama, não importa o que aconteça. Haru chora, pensando em como a palavra covarde a machucou. Ela se lembra da família a segurando enquanto o pai diz que ela não está quebrada e que tudo bem ter medo. Ele estende o dedo mínimo e pede que ela prometa não chorar só porque está assustada. Haru concorda, tentando ser forte. Então, quando estão prestes a sair juntos, tudo desmorona. Algo colide com o prédio e os destroços caem. O pai a observa em choque, e a família corre para a cidade em ruínas. Um enorme gigante de pedra aparece justo quando o pai dela cai, lutando para se levantar. Ele encontra os olhos de Haru quando ela o chama. Ao correr em direção a ele, ele tropeça e avisa para ela ficar longe. Haru vê que ele está ferido e congela, com lágrimas nos olhos. Ele diz que ainda pode escapar se quiser. Ele protegerá a mãe e o solo, mas Haru se recusa. Entre soluços, ela diz que nunca poderia deixá-lo. Ele significa tudo para ela. Ela jura que não vai correr, porque se o fizer nunca se perdoará, e desaba a chorar. Tudo o que pode fazer é olhar para as costas do pai enquanto ele a protege dos monstros. Então uma luz explode ao seu redor e tudo fica branco. Agora Haru está correndo pela escuridão. Ela avança com mais força, pensando em sua bondade e admitindo que passou a vida toda correndo. Apertando os punhos, ela promete parar. De volta ao presente, Haru enfrenta Perrin e diz que também vai, e dessa vez não vai fugir. Monstros vagam pelos telhados enquanto os sobreviventes se movem com cuidado pela cidade. Eles passam por uma besta próxima. Ela ruge, mas o grupo se esconde e consegue escapar. Um sobrevivente suspira aliviado. Outro faz uma piada trêmula e Perrin diz que estão seguros por enquanto. Haru ouve alguém perguntar sobre um mapa. Ele levanta uma folha de papel e diz que precisam fazer um. Quando Haru repete isso, ele fica sério. Um mapa é tão importante quanto comida. Haru diz que pode ajudar, pois conhece a área, mas hesita porque a cidade mal parece a mesma. Eles juntam o que podem, mas é muito menos do que esperavam. Perrin aponta que a maioria dos alimentos já estragou. Um sobrevivente de óculos diz que devem comer primeiro o que estraga. Haru sugere esperar, mas os outros argumentam que vai apodrecer logo e arriscaram muito para conseguir. Devem comer agora. Alguém diz que as pessoas na base ainda os esperam. Perrin experimenta primeiro e diz que está bom. Ele comenta que a comida do bunker era só pasta de nutrição, então isso é incrível.
Haru provoca ele por não saber o que era pão antes e ele a olha com raiva. Depois oferece comida a ela, lembrando do acordo anterior e dizendo que agora estão quites. O protagonista avisa todos para ficarem escondidos, a menos que precisem lutar. Ele pode matar um monstro, mas barulho o atrai mais. Ficar em silêncio é como eles sobrevivem. De repente, ele para quando uma criatura cai entre os prédios. Sua voz fica aguda. Não podem deixar que ele os note. Perrin repete o aviso. Não deixem os monstros perceberem. Haru e os outros ficam parados. Ele diz que se forem encontrados, a única saída é se separar e correr. Colocando a mão no ombro de Haru, ele diz em voz baixa que a criatura ainda não os viu. Alguém começa a sussurrar uma pergunta, mas antes de qualquer resposta, Perrin joga uma lata e o barulho ecoa. O monstro se vira para o som, provando que o barulho os atrai. Ele acalma o grupo, pede silêncio e explica que uma luta descontrolada só chamaria mais monstros, então precisam matá-lo com um golpe. Seus pensamentos voltam ao porão, onde alguém lhe deu uma arma e disse que não sairia, mas ainda queria ajudar. Era feita para o estilo de luta de Perrin, projetada para perfurar os pontos fracos do monstro. Ele a pega agora e avança, cravando a lâmina diretamente no núcleo da criatura. Ao olhar para a arma, a voz de seu pai volta. Não dependa de armas. Se você quer sobreviver aqui, aprenda a lutar com as mãos nuas. Seu pai sempre dizia que ferramentas não tinham lugar na batalha real e prometeu que um dia ele entenderia. Perrin não consegue aceitar isso. Como alguém pode lutar contra monstros assim sem armas? Então ele percebe. Seu pai nunca falou sobre monstros no bunker. Talvez ele achasse que o protagonista não acreditaria nele. Na verdade, ele não acreditava no apocalipse até agora. Mais memórias surgem, incontáveis treinos no bunker. Tudo aquilo era treinamento para ataques de monstros. Se seu pai nunca quis que ele saísse, por que treiná-lo tanto? Talvez ele não estivesse tentando prendê-lo para sempre. Uma coisa o incomoda. Seu pai nunca mentiu, exceto sobre sua mãe. Então todo aquele treinamento era para este dia? Sua mente volta ao começo, o primeiro dia do apocalipse. Ele se lembra das fechaduras sendo abertas e seu pai destrancando cada porta. Se ele não tivesse saído então, os monstros o teriam matado. Agora ele não consegue parar de se perguntar por que os monstros vieram para o bunker e como seu pai previu isso. Perto, o sobrevivente de óculos verifica o monstro. Mesmo depois de ser atingido, ele se enrosca. Ele murmura que ainda não conseguiram quebrá-lo e depois o joga para uma garota, que o joga longe. Perrin o segue com os olhos até cair perto dele. Ele pega e vê padrões estranhos se movendo. A esfera vibra em sua mão. O cara de óculos pergunta o que está acontecendo, mas o MC não responde. Em vez disso, ele aperta mais e fissuras aparecem. Pedaços começam a se soltar. Ele olha e vê que Haru está acordada. Ela se lembra de ter corrido sozinha e promete que não fará isso de novo. Na próxima chance, ela vai se desculpar com ele. Perrin pensa em seu pai antes de tudo dar errado quando lhe deu um livro de casa e chamou de história de herói. Ele abre os olhos novamente e Haru está inclinada sobre ele. Ela cai em cima dele e cobre sua boca. Ele tenta falar, mas ela não deixa. Olhando para ela, Perrin reclama que ela é pesada e pede para ela sair. Haru responde na hora que não é. Ele diz para ela relaxar e murmura que ela é muito medrosa. Ela levanta os binóculos e observa a cidade, avistando monstros à distância. Perrin se aproxima, pergunta como está e a chama de humana de forma casual. Isso realmente a irrita. Mais tarde, alguém pergunta qual é seu nome. O protagonista admite que não teve um desde criança, e Ji-hyun diz que ele precisa de um. Tou quer escolher um na hora, mas Perrin fica parado sem saber o que dizer. Até a ideia de ter um nome parece estranha, então Haru sugere um. Ele recusa e pensa em seu pai. Baixando a cabeça, ele diz em voz baixa: Perrin. Os outros ficam surpresos. Haru repete e ele acena. Ela pergunta o que significa, e ele diz que veio de um livro que leu quando era criança. Gu-yun sugere que todos se apresentem. Gu-yun começa, depois Gu, depois Haru, brincando que Perrin provavelmente não vai lembrar mesmo. Ele hesita, diz o nome uma vez e depois se apresenta mais firme como MC. O grupo repete seu nome, e ele diz novamente enquanto memórias vêm